Dando continuidade ao nosso estudo de química, vamos falar um pouco a respeito de elemento químico. O que é o elemento químico? É a reunião de tipos exatamente iguais de átomos que estão espalhados em todo o planeta, em todo o sistema solar, em todo o universo. Você vai ter um determinado tipo de átomo que contém determinadas quantidades definidas de partículas, prótons, nêutrons e elétrons. A esse grupo você vai denominar elemento químico. Veja, o elemento químico, então, é constituído de átomos iguais, átomos do mesmo tipo. E ele vai receber um nome e um símbolo. Um nome para o elemento e um símbolo para ficar mais fácil para trabalhar. Tá? Hoje, esses nomes e símbolos já estão todos arrumados, definidos na tabela periódica, né? Veja, mas essa tabela, ela também mudou ao longo da história. Hoje, não há uma mudança radical na tabela periódica, mas já houve. Tá? Então, veja, todos os nomes e símbolos estão alocados na tabela periódica, juntamente com uma série de propriedades que a gente vai ver mais para frente. Mas veja, hoje o que eu quero estabelecer é o seguinte: existe uma característica chamada número atômico, que é simbolizado pela letra maiúscula Z. E o que significa número atômico? É a quantidade de prótons que eu tenho lá no núcleo. Isso caracteriza o número atômico. Obviamente, vai ser a mesma quantidade de elétrons, quando se trata de átomos, que a gente já viu que átomo não tem carga. Portanto, prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tá? Então, o número atômico é simbolizado por Z e representa a quantidade de prótons lá no núcleo. Muito bom. O que é número de massa? Número de massa é simbolizado por A maiúsculo. Tá? E quer dizer a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. É a massa do núcleo, praticamente, porque os elétrons são desprezíveis. Tá? Então, número de massa é número de nêutrons mais a quantidade de prótons. A gente despreza o elétron, porque eu já disse que o elétron é muito, muito, muito pequeno em relação às duas partículas. Então, na prática, eu posso desprezar o elétron. Né? Aí, veja, eu tenho uma forma de representar assim, eu tenho o símbolo de um elemento, aí eu coloco o número de massa e o número atômico. Pode estar invertido, pode estar do outro lado. Né? Então, o número de massa e o número atômico. É uma forma fácil de representar para a gente poder enxergar a quantidade de partículas. Veja só, aqui, usando um exemplo, eu tenho um elemento, aqui é o símbolo desse elemento, por acaso o nome dele é flúor, o que ele tem? Um número de massa 19 e um número atômico 9. Por essa informação aqui, eu consigo perceber que o número atômico sendo 9, significa que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, que é igual a 9. Porque eu estou falando de um átomo, não estou falando de íon. Tá? Átomo, a carga efetiva é 0. Muito bem. Qual é o número de nêutrons? É só você subtrair número de massa menos número atômico, dá um número de nêutrons. Então, 19 menos 9 dá 10. Um outro exemplo, eu tenho um elemento químico chamado ferro, cujo símbolo é Fe. Aí, veja, o número atômico dele é 26, portanto, prótons e elétrons, mesma quantidade, que é 26. Quantos nêutrons o ferro possui? 56 menos 26, que dá 30. Portanto, ele possui 30 nêutrons, 26 prótons, 26 elétrons. Mais um exemplo. A prata. Veja,
47 é o número atômico, 108 é o número de massa. Então, 47 são os prótons ou os elétrons, o número de 47. E a quantidade de nêutrons? Basta tirar 108 menos 47, 61. Então, tem 61 nêutrons no átomo de prata. Em cima disso, aparece alguma característica muito interessante para se avaliar no tocante aos átomos. Veja, primeira coisa, o que é um isótopo? Isótopo é um átomo comparado com outro átomo que possui o mesmo número atômico, tá? E número de massa diferente. Então, se você comparar dois átomos cujos números atômicos são os mesmos e o número de massa diferente, você está diante de isótopos. Exemplo. Genericamente, eu tenho um átomo X e um átomo Y. Esse átomo tem 27 como número atômico e o Y também tem 27. Portanto, ambos têm 27 prótons e 27 elétrons. O que muda? Muda o seguinte, se eu fizer 58 menos 27 dá 31. 60 menos 27 dá 33. Então, o átomo X tem 31 nêutrons, o átomo Y, 33 nêutrons. A diferença está no número de nêutrons. Então, basicamente, o que ocasiona o fenômeno da isotopia é a quantidade de nêutrons que é diferente, só. Mais um exemplo. Eu tenho outro átomo X e Y. Esse tem 6 como número atômico, 6 como número atômico. Então, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, 6. O que muda? Aqui, 12 menos 6 dá 6. 14 menos 6 dá 8. Então, eles têm números de nêutrons diferentes. É o mesmo elemento químico com número de nêutron diferente. Mais um exemplo. Aqui eu já coloquei, aqui eu só coloquei em X e Y, e aqui eu coloquei o nome realmente dele, o símbolo realmente dele. É o césio, tá? Veja, existe aqui pelo menos 2 césios. Um com número de massa 133 e o outro 137. Tá? O que muda? Nos números atômicos são os mesmos, então significa que os elétrons e prótons são exatamente os mesmos. O que muda? Quantidade de nêutrons, a quantidade de nêutrons que é diferente. Veja, aqui nesse eu tenho 133 menos 55 dá 78, 137 menos 55 dá 82. Tá? São a quantidade de nêutrons, né, diferentes. Nêutrons em quantidades diferentes geram o fenômeno da isotopia. Nós vamos fazer mais exercícios, nós vamos fazer exercícios onde vocês vão entender bem esse tipo de coisa. Eu vou colocar mais alguns fenômenos que ocorrem com os elementos químicos.